Finalmente, Dilma Rousseff foi afastada da presidência da República, Michel Temer assumiu e já no segundo dia do seu governo, o novo ministro das Relações Exteriores, José Serra, deu um chega pra lá, detonou o mimimi, os esperneios dos aliados socialistas do PT na América Latina, fazendo jus ao que ele mesmo, José Serra, havia prometido no final de 2014, nas primeiras manifestações de rua que levariam um ano e meio depois ao impeachment da Dilma. Vamos começar lembrando que naquela ocasião o povo na rua pediu que Serra falasse do Foro de São Paulo, a entidade criada por Lula e Fidel Castro em 1990, para articular um plano estratégico de conquista do continente e da qual saíram vários presidentes, inclusive esses hoje que Serra rebate. Você lembra? Com relação a esse Fórum de São Paulo, eu só tenho um consolo. O Brasil não é um país cucaracha que vai deixar se levar por isso. Pois é, Serra também pregou a defesa da soberania nacional. Dá uma olhada. Soberania da política externa brasileira, que hoje está atrelada num partido. A política externa do governo do PT não é a política do Brasil, é a política do PT que nos envergonha. Agora, de fato, Serra deu uma aula de soberania emitindo duas notas oficiais do Ministério. Numa delas, ele rejeita enfaticamente as manifestações dos governos da Venezuela, Cuba, Bolívia, Equador e Nicarágua que se permitem opinar e propagar falsidades sobre o processo político interno no Brasil, aquilo que eles chamam de golpe. Esse processo se desenvolve em quadro de absoluto respeito às instituições democráticas e à Constituição Federal. Como qualquer observador isento pode constatar, o processo de impedimento é previsão constitucional, o rito estabelecido na Constituição e na lei foi seguido rigorosamente com aval e determinação do STF e o vice-presidente, Michel Temer, assumiu a presidência por determinação da Constituição Federal nos termos por ela fixados. Que diferença no Itamaraty depois de 13 anos de PT no poder. Nicolás Maduro, tiranetezinho da Venezuela, lá onde a população passa fome e tem que esperar horas ou dias nas filas dos supermercados para comprar comida, chegou ao cúmulo de pedir o retorno a Caracas do embaixador da Venezuela no Brasil, Alberto Castellar. Como disse o senador Magno Malta, se é por falta de adeus, tchau tchau, cambada. Mas Maduro, sem limites para o ridículo, ainda foi além, decretou estado de exceção na Venezuela, o que lhe dá poderes especiais para enfrentar supostos planos de golpe e, como sempre, ameaças por parte dos Estados Unidos. Maduro disse: estão sendo ativadas medidas desde Washington pedidas e promovidas por setores da direita fascista venezuelana que está toda confiante após o golpe no Brasil. Como escreveu o senador Ronaldo Caiado, é vergonhoso que Maduro queira forjar um clima de ameaça externa usando a situação do Brasil para decretar estado de exceção. Uma farsa. Está aí o último reduto do populismo de esquerda no continente, que vai cair tendo deixado o país que só funciona 2 dias na semana. Exatamente, em abril Maduro decretou que os servidores públicos só trabalhem 2 dias na semana para poupar energia, para você ver a que ponto chegou a Venezuela. José Serra também rebateu as declarações do secretário-geral da Unasul, Ernesto Samper, sobre a conjuntura política no Brasil, que qualificam de maneira equivocada o funcionamento das instituições democráticas do Estado brasileiro. Os argumentos apresentados, além de errôneos, deixam transparecer juízos de valor infundados e preconceitos contra o Estado brasileiro e seus poderes constituídos e fazem interpretações falsas sobre a Constituição e as leis brasileiras. Além disso, transmitem a interpretação absurda de que as liberdades democráticas, o sistema representativo, os direitos humanos e sociais e as conquistas da sociedade brasileira se encontrariam em perigo. A realidade é oposta. Tais juízos e interpretações do secretário-geral são incompatíveis com as funções que exerce e com o mandato que recebeu do conjunto de países sul-americanos nos termos do Tratado Constitutivo e do Regulamento Geral da Unasul. Eu aplaudo a nota de Serra, mas devo dizer que o esperneio do secretário é perfeitamente compatível com a função que ele exerce num órgão como a Unasul, que nada mais é do que a fachada do Foro de São Paulo. Uma das propostas do Foro, desde 1990, era combater aquilo que a esquerda chama de neoliberalismo e de neocolonialismo, que, aliás, a turma do Foro enxergava naquela época na criação da ALCA, a Associação de Livre Comércio das Américas, proposta pelos Estados Unidos. Então essa esquerda não queria se render ao que eles chamam de imperialismo norte-americano e pretendia criar um bloco socialista na América Latina sob a bandeira da integração do continente. Os Estados Unidos têm a necessidade de fazer um sistema de dominação mais explícito. Sim, que a alternativa que propõe a América Latina é ou o retrocesso ou a submissão passiva. Esta é a alternativa que põe a América Latina. E
significa que para a esquerda de América Latina, a necessidade de formular uma opção democrática, socialista e soberana significa pensar não só o problema da integração regional de América Latina, pensar lá como a América Latina se põe frente a este bloco de Europa e União Soviética, e como a América Latina também não se deixa cair na armadilha americana e mantém seu espaço de comércio e de relação econômica com a Europa e com os setores socialistas. Esse discurso em portunhol do Luciano Coutinho, que depois viria a se tornar o presidente do BNDES nos governos do PT, foi dado na primeira reunião do Foro em 90. Naquela época dessa esquerda continental, praticamente só Fidel Castro estava no poder em Cuba. Lula foi um dos primeiros membros do Foro a chegar ao poder em seu país. Quando outros políticos ligados ao Foro foram chegando ao poder em seus respectivos países, Lula finalmente conseguiu criar em 2008 a Unasul, uma articulação política junto com Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Michelle Bachelet. Quando Simão Bolívar, há 200 anos atrás, bradava ao mundo a criação da grande Colômbia, e muitas vezes pela própria luta armada, empunhando a sua espada, nós, democraticamente, criamos mais do que a grande Colômbia, criamos hoje a grande nação sul-americana. Isso é Lula na criação da Unasul, mostrando a inspiração bolivariana da entidade. Aliás, vale um parêntese aqui, a jornalista peruana Maria Arana, biógrafa de Simão Bolívar, o aristocrata do século XIX, considerado o libertador da Venezuela, ela disse o seguinte numa entrevista ao Globo: Bolívar criou um estilo de liderança, ele sempre dizia desprezar as ditaduras, mas ele próprio virou um ditador, porque no caos da revolução isso se fez necessário. Hugo Chávez, Fidel Castro e outros líderes se inspiraram nele. Outros líderes como Lula, claro. Hoje eu estou de alma lavada, porque parecia impossível, há 4 anos atrás, nós três estávamos sentados numa mesma mesa, comunicando, finalmente, demos um passo importante em benefício dessa grande nação sul-americana. Também parecia impossível, por exemplo, que Lula ficasse na iminência de ser preso como está agora e que seu camarada Marcelo Odebrecht fosse negociar delação premiada, dizendo que Luciano Coutinho e Guido Mantega cobravam doações para a campanha de Dilma Rousseff de 2014 de empresários que obtinham financiamento do BNDES para obras no exterior. Quer dizer, o dinheiro dos brasileiros, por meio do BNDES aparelhado pelo Foro de São Paulo, serviu a governos da turma do Foro de São Paulo e ainda era, aparentemente, desviado para campanhas eleitorais do PT. Como disse o senador Magno Malta, a reclamação dos países do Foro de São Paulo é porque não vão mais sugar nosso sangue pelo canudo do BNDES. Acabou! De fato, a queda da Dilma foi a primeira grande vitória do Brasil contra o Foro e essa vitória tem de ser prolongada no governo de Michel Temer. É preciso despetizar esse país, romper com a Venezuela de Maduro e se impor, principalmente, com a ajuda da polícia, contra toda essa gente.